Dom Casmurro. Dom Casmurro, obra realista de Machado de Assis, foi publicado pela primeira vez em 1899 e conta a história do possível triângulo amoroso entre Bentinho, Capitu e Escobar. Dom Casmurro é o romance mais famoso de Machado de Assis. O possível triângulo amoroso entre Capitu, Bentinho e Escobar fascina leitores e leitoras há muito mais de um século. Assim, a dúvida acerca da traição de Capitu persiste e traz com ela questionamentos acerca do amor, da família, da amizade e do lugar da mulher na sociedade. A história começa com o envolvimento romântico entre dois adolescentes que não podem se amar porque Dona Glória, mãe de Bentinho, fez uma promessa que obriga o filho a ser padre. Porém, após vencer o obstáculo, Bentinho e Capitu se casam. E o realismo se mostra em sua plenitude, pois o antirromantismo e a crítica à elite burguesa se tornam evidentes. Resumo da obra de Dom Casmurro. O livro Dom Casmurro é um romance realista de 1899, com a autoria de Machado de Assis. O livro apresenta caráter memorialístico, faz críticas ao romantismo e à burguesia. O narrador é Bentinho, e a história é contada no Rio de Janeiro no século XIX. As temáticas do livro são adultério, jogo de interesses e corrupção humana. Análise da obra de Dom Casmurro. Os personagens da obra Dom Casmurro. Bentinho é o narrador. Capitu é a esposa de Bentinho. Capituzinha, filha de Escobar e Sancha. Dona Fortunata, mãe de Capitu. Dona Glória, a mãe de Bentinho. Escobar é o melhor amigo de Bentinho. Ezequiel é filho de Bentinho e Capitu. José Dias, agregado da família de Bentinho. Paduá, pai de Capitu. Prima Justina, prima de Dona Glória. Sancha, esposa de Escobar. Tio Cosme, irmão de Dona Glória. Tempo da obra de Dom Casmurro. A narrativa relata fatos ocorridos no século XIX, sem especificar as datas, com exceção do ano de 1857, quando Bentinho tem 15 anos de idade, e 1865, quando Bentinho e Capitu se casam, e, por fim, 1861, ano da morte de Escobar. Porém, o relato prossegue, de forma que é possível concluir que o tempo da narração, isto é, quando o narrador conta a história, está situado na década de 1890. Espaço da obra de Dom Casmurro. A história se passa no Rio de Janeiro, em endereços específicos, como Rua de Mata Cavalos, no centro da cidade, onde se localiza a casa de Dona Glória, o Seminário de São José, no qual Bentinho iniciou sua formação como padre, bairro da Tijuca, lugar para o qual Capitu e Bentinho viajam depois do casamento, bairro da Glória, onde fica a casa de Bentinho e Capitu, bairro de Andarai, no qual vivem Escobar e sua esposa, e, finalmente, o Engenho Novo, bairro onde o protagonista vive sua velhice. Enredo da obra de Dom Casmurro. No início da obra, o narrador Bentinho explica como escolheu o título para seu livro. Assim, ele conta que conheceu um poeta em uma viagem de trem. O jovem recitou alguns versos, mas Bentinho, já velho, fechou os olhos algumas vezes. O poeta, então, achou que ele estava cochilando e, ofendido, lhe chamou de Dom Casmurro. Em seguida, o narrador inicia a narrativa de suas histórias, que começa quando ele tem 15 anos. Nessa época, Capitu, uma jovem de 14 anos, é sua vizinha. Os adolescentes têm uma forte amizade, o que incomoda o agregado da família, o amante de superlativos José Dias. Desconfiado da relação entre os jovens, ele sugere a Dona Glória, mãe de Bentinho, que já é hora de enviar o rapaz para o seminário. Isso porque, quando o menino nasceu, sua mãe fez uma promessa de que ele seria padre. Dessa forma, se apresenta um obstáculo ao amor do jovem casal, o que enganosamente faz parecer com que o livro é um romance romântico. Porém, José Dias está longe de ser um vilão. Ele apenas não gosta da família do vizinho Paduá, o pai de Capitu. Aliás, é do agregado a famosa percepção de que a menina tem olhos de cigana, olímpia e dissimulada. Assim, ao notar o envolvimento dos jovens, ele tenta evitar os transtornos à Dona Glória e a si mesmo.
Apesar de que o casal tentar fugir da separação imposta pela promessa de Dona Glória, Bentinho acaba indo para o seminário de São José, onde conhece Ezequiel de Souza Escobar. Logo, os dois rapazes iniciam uma forte amizade. Bentinho fala de seu amor por Capitu. Escobar, então, tem a ideia de que permitirá que Bentinho abandone o seminário. Para ocupar o lugar de Bentinho, Dona Glória deve escolher um rapaz órfão e fazer dele padre. Assim, ela não quebra a promessa feita e deixa o filho livre para um dia se casar. Desse modo, o protagonista sai do seminário, estuda direito e com 22 anos é bacharel. Em seguida, ele e Capitu se casam e podem ser felizes para sempre. Poderiam-se, se Dom Casmurro fosse um livro romântico. Mas como é uma obra realista, a vida do jovem casal logo se mostra distante do ideal de felicidade. O problema começa a perturbar a aparente alegria dos dois é a ausência de filhos. Bentinho quer ser pai, porém Capitu não consegue engravidar. Eles são grandes amigos do casal Escobar e Sancha, que tem uma filha, cujo nome dela é Capitolina, em homenagem à esposa de Bentinho. Para diferenciar uma da outra, a menina é chamada carinhosamente de Capituzinha. Quando finalmente Capitu fica grávida e nasce o filho de Bentinho, eles retribuem a homenagem e batizam o menino como o nome de Ezequiel. Agora, parece que Bentinho e Capitu vão ser felizes para sempre, mas, então, Escobar morre afogado. Durante o velório do amigo, o sofrimento de Capitu faz com que Bentinho, pela primeira vez, desconfie que a esposa tinha um caso com seu amigo Escobar. A partir daí, a vida do casal se torna um inferno, pois a desconfiança de Bentinho acaba com qualquer chance de felicidade. O ciumento Bentinho logo começa a perceber que seu filho Ezequiel se parece bastante com o falecido Escobar. Então, adquire a certeza de que o menino não é seu filho, mas do defunto. E seu desespero é tão grande que, em uma ocasião, ele está prestes a se matar com um café envenenado, quando o filho entra em seu gabinete. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que eu não estivesse aqui escrevendo esse livro, porque o meu primeiro impacto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão, como de costume, e a vista dele, como gesto, deu-me outro impulso que me basta dizer aqui, mas vala-me, diga-se tudo. Chamar-me embora assassino. Não serei. Eu que desdiga ou contradiga o meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomará café. No entanto, o narrador acaba desistindo do suicídio e do assassinato. Por fim, decide falar abertamente com a esposa. Diante das acusações, ela nega. Entretanto, não há como salvar aquele casamento. Assim, Bentinho resolve mandar Capitu e Ezequiel para a Europa, de forma a manter as aparências. Características da obra Dom Casmurro. Dom Casmurro, obra publicada em 1899, é um romance monofônico e psicológico, já que a narrativa está centrada na percepção íntima do narrador-personagem, Bentinho, que relata suas memórias a partir de um olhar analítico. Apesar disso, sobressai na história o tempo cronológico, uma vez que o narrador, após se apresentar no início da obra, conta os fatos de maneira gradual. O livro, dividido em 148 capítulos, é uma das principais obras do realismo no Brasil. Portanto, apresenta um caráter antirromântico, recorre ao fluxo de consciência e realiza a análise psicológica dos personagens. Além disso, apresenta crítica social, quando, de forma irônica, desconstrói a falsa imagem heróica da classe burguesa. Temas abordados em Dom Casmurro. A obra contempla as seguintes temáticas: amor romântico, amizade, ciúme, adultério, hipocrisia, corrupção humana e jogos de interesse. Estilo de vida burguês. Capitu realmente traiu Bentinho?
Fica essa pergunta no ar. Não é possível afirmar se Capitu traiu ou não Bentinho. Isso porque o livro foi construído de forma a manter nos leitores e leitoras a dúvida. É consequente um romance aberto, pois o narrador não consegue provar que foi traído, uma vez que Capitu nega o adultério. Mas Bentinho tem certeza da traição da esposa. Aliás, é possível dizer que a obra é uma tentativa desse marido de nos convencer de que sua esposa foi infiel. No entanto, podemos confiar em um homem ciumento? Não seria Capitu vítima de uma sociedade machista que nega o direito à defesa de uma mulher? Filmes adaptados sobre o livro de Dom Casmurro. Capitu, filme de Paulo César Serrani, 1968. Dom Casmurro, 1992, ópera de Orla Cada e Ronaldo Miranda. Capitu, canção de Luiz Tati. Amor de Capitu, 1998, romance de Fernando Sibínico. Capitu, 1999, peça teatral de Marcos Vinícius Faustini. Criador e Criatura, o encontro de Machado e Capitu, 2002, peça teatral de Flávio Aguiar e Arcicle Pérez. Dom, 2003, filme de Moacir Góes. Capitu, 2008, minissérie de Luiz Fernando Carvalho. Dom Casmurro, 2012, história em quadrinhos de Felipe Grego e Mário Cal. A Sombra de Dom Casmurro, 2016, peça teatral de Tony Brandão. Sobre Machado de Assis. O autor de Dom Casmurro, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. De origem pobre, era filho de um brasileiro e de uma horaciana, os quais viviam como agregados na Quinta do Livramento, uma chácara que pertencia à rica madrinha do escritor. Mais tarde, o autor trabalhou como aprendiz de tipógrafo, revisor de texto, tradutor e funcionário público. Além disso, escrevia poemas, contos, crônicas e romances. Desse modo, publicou seu primeiro livro de poesias, Crissálidas, em 1864, e seu primeiro romance, Ressurreição, em 1862. O autor de Dom Casmurro foi um dos fundadores, em 1896, da Academia Brasileira de Letras, além de ser o seu primeiro presidente. A essa altura, era um romancista consagrado, apesar de todos os preconceitos que precisou enfrentar, pois era negro, gago e às vezes tinha ataques epiléticos. A sua carreira de escritor é dividida em duas fases, já que Machado de Assis inicialmente estava filiado ao romantismo. Porém, em 1881, com as publicações de sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele introduziu o realismo no Brasil, estilo literário que consagrou, antes de falecer em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. O contexto histórico de Dom Casmurro. A aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de escravos, desagradou os conservadores e fazendeiros. Eles ofereciam resistência diante as mudanças que anunciavam com a inevitável perda da mão de obra escrava, que ocorria definitivamente em 1888, com a abolição da escravatura. Além disso, a Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870, foi responsável por grande evidenciamento do país. Dessa forma, a monarquia brasileira se mostrava cada vez mais enfraquecida e cedia espaço para as ideias republicanas. Assim, em 1889, ocorreu a proclamação da República. Nesse contexto, a fuga da realidade, empreendida pelos românticos, não tinha mais lugar no país. A estética realista, portanto, surgia com a tarefa de mostrar sem retoques a realidade brasileira. E dessa forma, o nacionalismo ufanista do romantismo dos românticos foi substituído pelo nacionalismo crítico dos realistas.